Todas as vidas importam. Somos todos iguais. Não é isso. Não é isso que o Fanon está falando. Olá, terráqueos! Hoje é o aniversário de um camarada muito importante para a luta da esquerda radical, que é Frantz Fanon. E para comemorar esse dia tão importante, eu trouxe um vídeo do Jones explicando o humanismo radical de Frantz Fanon. Mas antes de começar o react, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e puder contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, o link do Apoia-se na descrição, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Mas é isso, bora entender quem é Frantz Fanon? Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é o humanismo radical de Frantz Fanon. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, gostaria de agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Vocês gostam do Jones do Velho Testamento, gente? Olha o Jones do Velho Testamento. Antigo esse vídeo já. Seu apoio é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho de divulgação das ideias revolucionárias. Veja, Frantz Fanon é cada vez mais um autor debatido no cenário brasileiro e mundial. Há um resgate muito grande das obras da reflexão de Frantz Fanon. Esse ano e no próximo, nós vamos ter no Brasil algo em torno de 4 a 5 editoras diferentes publicando obras de Fanon. A despeito disso, há um profundo desconhecimento da obra fanoniana, o que é normal com todo autora que se populariza muito. Por exemplo, Angela Davis, tratada como uma diva, um ícone do movimento negro, e o que mais tem é gente antimarxista que gosta de Angela Davis e não sabe ou esquece que Angela Davis é marxista e militante histórica do movimento comunista. Sim. Assim como é muito comum gente falar de Gramsci para lá, Gramsci para cá, hegemonia, guerra de posição, guerra de movimento, e passar bem longe de entender, por exemplo, que é o conceito de Gramsci de hegemonia. Eu acho que isso acontece com várias pessoas que têm, esse viés revolucionário, Então, a própria Frida Kahlo é uma que teve a sua história de comunista apagada e ela virou um símbolo, e um bando de gente reacionária acha a Frida Kahlo incrível porque ela é considerada feminista, e aí uma galera acha isso legal, mas não sabe que a Frida era comunista, assim como não sabem que o Gramsci era marxista assumido, E, inclusive, Angela Davis era parte do Partido dos Panteras Negras, gente. Ela era integrante do Partido dos Panteras Negras. E as pessoas nem sabem dessa história. Isso muito por um processo de apagamento histórico de que as pessoas eram e sempre foram revolucionárias e comunistas. Olha que doideira. Mochila de criança, Fanon é bom demais. Eu tô lendo também. Eu tô lendo... Oxi, é que eu tô com Pele Negra, Máscaras Brancas aqui na minha frente, e eu tô só lembrando do Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu ainda não li. Eu tô lendo o outro, que eu esqueci o nome. Aí, ó, o Pombo mesmo falando que a mãe dele adora a Frida e se diz de direita. A minha também. A minha mãe tem um quadro da Frida no quarto dela. E ela voltou no Bolsonaro. E aí? O que eu faço? A gente faz o quê? É isso. Nika chegou aí pra salvar os condenados da Terra. É isso que eu tô lendo. Fanon acontece algo parecido. Toda vez que eu debato certas posições de Fanon, aparece alguém dizendo que eu tô com um discurso parecido com o de Morgan Freeman. Lembra o Morgan Freeman que falou assim, não fale de raça branca, nem de raça negra, fale de raça humana, consciência humana e por aí vai? Pois bem, Fanon ele defendia o que a gente pode chamar de humanismo radical. A dialética fanoniana de crítica ao racismo e ao colonialismo não tinha como horizonte uma igualdade entre negros e brancos, mas a destruição do signo ideológico, político, econômico, racial, que configura uma hierarquia entre negros e brancos. Então, para Fanon, em última instância, a emancipação não era a igualdade racial, era a desracialização das relações sociais. Quando você posta trechos do Fanon sobre isso, muita gente diz, nossa, meu, Fanon, como assim, consciência humana? Então, não. É importante explicar em detalhes isso. Vamos lá.
Primeiro, no livro de Fanon, O Pele Negra, Máscaras Brancas, tem vários trechos que para alguns podem ser chocantes. Só essa capa aqui, né, gente? Só esta capa, porque o meu é a capa toda preta e o livro inteiro, o livro é todo preto só com escrito. Então, assim, não tem essas ilustrações. Mas só esse livro com essa capa, com essas ilustrações, dá pra gente ter uma ideia do que o Fanon tá falando, do quanto existe uma estereotipização da população preta. Então, é bocão, é olhão, sabe? Várias características que são exaltadas como se todo negro fosse assim, e não é verdade, né? Pessoas negras são completamente diferentes umas das outras, com características completamente diferentes. Tem gente com olho claro, tem gente com nariz fino, tem gente com boca grande, tem gente com nariz largo, e tem gente de todo tipo, todo jeito, né? Mas existia e ainda existe uma estereotipização, e essa capa aqui mostra pra gente exatamente isso. E o livro nem começou, é só a capa, né? Dias atuais. Eu vou ler alguns aqui para vocês do meu livro. Veja, logo no começo do Pele Negra, Fanon fala: não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Presta atenção. Para nós, aquele que adora o preto é tão, entre aspas, doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Alguém pode ler esse trecho e ter dificuldade de entender o que Fanon está falando. Assim, como assim, Jonas? Fanon defende a importância da luta racial, da luta antirracista, a importância de valorizar o negro, as suas contribuições. Ele está dizendo que aquele que odeia o branco é igual àquele que odeia o negro. Não. O raciocínio de Fanon, ele tem um nível de complexidade muito maior do que a média dos debates que se colocam hoje, especialmente nesse universo da internet, sobre a questão racial. Então tem uma série de questões que se colocam hoje que Fanon veria como banalidade e discordaria. Então ideias como apropriação cultural, o branco usando dread, apropriação cultural, ideias como pessoas negras não são racistas, elas apenas reproduzem racismo. Você é branco, você não tem vivência, então você não pode entender a questão racial. São uma série de questões que partem de uma perspectiva de essencialização do que é o ser negro e do que é o ser branco. Compreende esses dois polos como autoconstituídos. É como se existisse um branco, um ser branco a priori, um ser negro a priori. Aí depois eles entram em relação, que nessa relação o branco domina o negro. Fanon, pela influência muito grande, inclusive do Hegel, tenderia a pensar diferente. Fanon compreende que o branco e o negro são pares dialéticos de um mesmo sistema criado pela modernidade burguesa e seu poder colonial, em que tanto branco como negro são construções desse poder colonial. Então, para Fanon, ser negro em si já é uma posição de inferiorização. Na hierarquia, o negro existe como um nada do branco, uma nadificação. O próprio título do livro, né, do Pele Negra, Máscaras Brancas, coloca um sentido de que, olha, o negro existe para o branco, quer ser branco, pensar como branco, se apresentar como branco, ser reconhecido como branco. Porque não é uma relação a posteriori de desigualdade racial, a própria ideia de ser negro e de ser branco. O Fanon fala muito da influência que o colonialismo teve na nossa cultura, inclusive nessas questões raciais. O Brasil é, já comprovadamente, o país mais mestiçado do mundo. Então, assim, nossa população está marcada, essa miscigenação forçada que aconteceu, né, entre negros, europeus e indígenas. A maior parte da nossa população é miscigenada. E Fanon falava que a gente só vai conseguir fazer uma cultura de fato que seja nossa e não do colonizador em uma sociedade onde sejamos todos livres. E, né, Fanon era marxista. Só queria aqui deixar claro esse porém também. Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, trabalha muito pouco, que na linguagem atual a gente chamaria de essencialismo tático. O que é isso? Veja,
eu concordo plenamente com o Fanon que eu não sou negro do ponto de vista ontológico, ou seja, a cor da minha pele ela só tem sentido social, político, institucional, cultural por causa do processo histórico da modernidade, do colonialismo, da acumulação primitiva Sim. de capital, da escravidão e do poder burguês do capitalismo. Não é algo necessário que vai existir para sempre. Então, eu compreendo a dimensão histórica da ideia de raça. Antes do século XVI, a raça não existia. Mesmo compreendendo isso e tendo como horizonte de emancipação a desracialização, fazer com que a cor da minha pele deixe de ter um sentido de marcador estrutural, eu vou, nas lutas mais imediatas, dar um sentido tático à positivação da minha identidade negra. Então eu vou Uhum. contrapor os mitos do racismo e do capitalismo de que o negro não tem história, que as religiões de matriz africana são coisas do demônio, que na escravidão as pessoas escravizadas eram passivas, não lutavam. Enfim, eu vou combater todos os mitos, todos os discursos ideológicos que se constituem como inferiorização do ser negro. Eu vou positivar essa identidade, eu vou afirmar o meu direito de igualdade e minha condição de ser humano a partir da minha negritude. Isso é uma configuração tática, porque meu horizonte estratégico é destruir o próprio signo da raça. Uhum. Fanon, ele tem essa dimensão tática muito pouco explícita no livro, no Pele Negra, Máscaras Brancas. Talvez por ser uma reflexão inicialmente mais acadêmica, era a tese de doutoramento dele, que foi recusada, depois ele teve que escrever outra, foi aprovada com louvor, e depois ele publicou esse livro. Outra coisa que eu queria deixar aqui, né, é que Fanon era médico, psiquiatra, e no final do Condenados da Terra tem uma parte toda em que ele fala só de casos que ele passou enquanto médico, psiquiatra, né? Então, ele tinha todo esse olhar também mais empático, mais humano, porque ele era médico, né? Antes do engajamento revolucionário em Fanon, como um teórico, dirigente, protagonista da Revolução Argelina. Então tem várias diferenças para outros livros dele, como o Condenados da Terra. De toda forma, há uma tendência em toda obra fanoniana em reivindicar esse essencialismo tático de, olha, eu faço a luta enquanto negro, denunciando o racismo para quebrar a condição de negro e de branco. Isso é pouco presente na obra fanoniana. Ele sempre faz questão de destacar a dimensão do humanismo revolucionário, desse humanismo radical. E o que é esse humanismo radical? Veja, o sistema racista, ele nega a condição de ser humano para o negro. Então, o sistema racista, ele nega a condição de ser humano para o negro. Ele coloca como a ideia de ser humano como universal o homem branco, e aí Uhum. todos que estão à margem disso são seres desviantes, são referências para pensar esse universal que seria o homem branco. Sim. A crítica de Fanon ao racismo vai no sentido de destruir esse falso universal e recolocar o ser humano, o homem, como ele falava, no centro da questão. Então, quando Fanon reivindica constantemente a condição de humano, do oprimido, do negro, ele não está negando a importância da compreensão da raça, até porque o Pele Negra, Máscara Branca é um estudo sobre as várias dimensões do Sim. racismo e do colonialismo. O Fanon não tá igual aos reacionários virando falando assim: todas as vidas importam. Somos todos iguais. Não é isso. Não é isso que o Fanon está falando. Ok? Então, ele estuda o problema, denuncia um problema, mas tem uma tendência a colocar uma perspectiva humanista. Então, eu denuncio o racismo, mas não uso a raça tanto como um Sim. elemento tático de luta. Eu denuncio o racismo para afirmar um humanismo revolucionário que faz a crítica e tenta combater toda forma de desumanização. O caminho fanoniano é interessante por vários motivos. Eu diria que um dos principais deles é que ele não cai num essencialismo estratégico. Veja, até agora eu falei de essencialismo tático, de positivar a identidade negra no processo de luta, entendendo que o horizonte é a desracialização. Sim. Só que existem setores do movimento negro que têm um essencialismo estratégico. Eles acreditam que raça sempre existiu, raça sempre vai existir, que a desigualdade estrutural entre negros e brancos sempre vai existir,
e que se trata de reunir a população negra numa cultura negra, formas de relacionamento negro, uma família negra, tudo negro, separado do branco, porque não existe possibilidade de convivência harmônica. O Sim. ser negro e o ser branco são categorias ontológicas, essenciais, que não podem ser mudadas, transformadas, destruídas. Inclusive, vários desses setores falam até em voltar para a África. Falam que esse não é o nosso lugar, nós não somos brasileiros, nós somos africanos e vamos voltar para a África. Esse é um essencialismo estratégico. Ele fetichiza a raça não como criação do poder burguês, mas como uma realidade que sempre existiu, e o colonialismo, a escravidão e tudo isso apenas inferiorizou essa raça que sempre existiu. O Fanon era muito preocupado com os riscos desse essencialismo estratégico. E vários movimentos de luta revolucionários em África tiveram problemas com esse essencialismo estratégico. Aliado a isso, o Fanon era muito preocupado também com os riscos de esse essencialismo estratégico focar numa dimensão cultural, histórica e teórica, ficar exaltando a história da população negra, a cultura negra, a filosofia do negro, a sociologia do negro, e não dar respostas práticas à emancipação. Sim. Ou seja, não destruir, não vencer o colonialismo. Porque senão acaba caindo naquele papo do identitarismo que a gente falou, né? Se você tira a luta de classes do movimento antirracista, ele vira um movimento identitário, assim como o Jones está falando, e não serve de nada, porque ele não vai servir para emancipar a população negra algum dia, né? Só vai servir para afirmar, bater no peito e falar, olha, eu sou negro. Isso aí não adianta de nada, né? Não vencer o colonialismo, ficar criando uma cultura negra como se isso fosse a emancipação concreta da população negra sob situação de dominação colonial imperialista. Então tem um sentido a preocupação fanoniana de colocar um humanismo revolucionário, mas ao mesmo tempo a gente entende que talvez Fanon às vezes tenha exagerado em não dialogar com a dimensão tática. Mas era compreensível no contexto dele, que era uma época histórica de maneira geral revolucionária, que era um período que tinha acontecido há pouco tempo. A Revolução Chinesa, estava acontecendo a Guerra de Libertação do Vietnã, já tinha acontecido a Revolução Coreana, Revolução Russa, ampliação do campo socialista, vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, fica até informe, não sei se você sabe, mas a Revolução Chinesa, a Revolução Coreana, foram também revoluções antirracistas, né? Tem algumas pessoas, de maneira equivocada, que acham que asiáticos são brancos, que árabes são brancos, e por aí vai. Enfim, isso tá errado e fica o informe. Cara, chega a ser piada. Olha, se você tem descendência asiática, convido a assistir o vídeo do Normose sobre o perigo amarelo. Ele vai te dizer exatamente que asiáticos, descendentes de asiáticos, não são vistos como brancos, tá? Só que a galera, né, esquece desses fatores. Assim como as pessoas esquecem que, por exemplo, na Rússia e na Coreia do Norte, assim como o Jones está falando, as revoluções tiveram esse cunho antirracista. Tanto que, por exemplo, tem um quadro aqui na minha casa que é exatamente mostrando isso. E tem inúmeros quadros da União Soviética que mostram isso. Eles pregavam a união entre os povos do mundo, não um país onde todo mundo é branco, ou todo mundo é preto, ou todo mundo é amarelo. Não. É a gente aqui, ó, é todo mundo camarada. Então, Fanon, como vivia uma época revolucionária, ele pensava muito mais na perspectiva de realização da praxis revolucionária de maneira imediata. É algo que é muito sentido no Condenados da Terra, por exemplo, em outros textos dele, por exemplo, os presentes nesse livro que está aparecendo aqui, o Revolução Africana, nosso livro. A situação atual que a gente vive não é uma situação de eminência revolucionária. Nosso livro, achei muito bom. Nosso livro. A gente não vive a eminência de uma praxis revolucionária. Então, o sentido tático defensivo da positivação da raça enquanto elemento organizador e de resistência da população negra explorada e oprimida é muito mais importante do que na época fanoniana. Assim como o combate cultural e histórico pelo passado e pela história negada da população negra no Brasil, também é muito mais importante do que numa época revolucionária. Numa época revolucionária você faz a revolução. Numa época não revolucionária, a preocupação com debater a história
e a cultura do povo oprimido é muito maior, porque isso é um elemento de organização. Então, Sim. essa diferença de época histórica faz com que a gente entenda o humanismo radical de Fanon como algo fundamental, mas que é necessário ter cuidado na hora de pensar a aplicação integral dele em nossa época. Fanon ele Sim. também faz uma coisa muito importante. Um trecho mais à frente desse que eu li, do Pele Negra, diz Fanon, prestem bem atenção. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Uhum. Só há complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente econômico e em seguida pela inferiorização, ou melhor, epidermização dessa inferioridade. Um pouco mais à frente, diz Fanon, de uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total, no plano objetivo como no plano subjetivo. Uma solução deve ser encontrada. É inútil vir com ares de meia-culpa, proclamando que o que importa é salvar a alma. Só haverá uma autêntica desalienação na medida em que as coisas, no sentido o mais materialista, tenham tomado seus devidos lugares. Fanon Uhum. coloca claramente uma teoria, uma perspectiva materialista do Sim. processo de alienação do negro, do racismo. Ele fala que a inferiorização tem um fundamento econômico, e aqui ele está fazendo referência à acumulação primitiva de capital, escravidão, colonialismo, Sim. exploração da força de trabalho, e que depois essa inferiorização ganha uma dimensão epidérmica, assume a forma de uma dominação e exploração dupla de classe e de raça, que no Exato. processo de compreensão desse fenômeno é necessário olhar a totalidade do fenômeno. Então não dá para, por exemplo, achar que o debater a condição da população negra é fazer um debate racial restrito, como se a gente não precisasse, por exemplo, entender de economia, entender de Uhum. geopolítica, entender da importância da Petrobras na economia brasileira, entender da questão agrária, entender da crítica do direito, da forma jurídica. Até porque, né, gente, não tem como a gente separar isso tudo, uma vez que a população preta e parda é a população mais pobre no Brasil ainda. Então, essas coisas não estão dissociadas, elas estão completamente associadas, né? Então, não dá pra gente separar. Certas concepções reducionistas, muito presentes, inclusive, do movimento negro hoje, que acham que debater raça é basicamente falar da população negra explorada, morta, assassinada, presa, ou de quanto o negro ganha menos no mercado de trabalho e tem direitos negados. E não compreende, por exemplo, a relação do enfrentamento antirracista com a luta anti-imperialista, Exato. a defesa das empresas públicas com a luta antirracista, e por aí vai. Fanon coloca de cara uma perspectiva de totalidade e diz que esse enfrentamento, essa mudança, deve ser o mais materialista possível, ou seja, uma transformação dessas condições econômicas. Então, o humanismo de Fanon não se confunde de maneira alguma com esse humanismo ideológico burguês que diz, somos todos humanos, pare de falar de raça. Não somos todos humanos. Deveríamos ser todos humanos, Sim, mas uma parte substancial da população, a maioria, tem a é, sua humanidade negada pela sim. condição de exploração e opressão materializada no conceito de alienação do negro. Então, para sermos humanos, temos que transformar radicalmente essa base material, essas relações sociais, essas estruturas de poder e todos os seus elementos correlatos, como a linguagem, a subjetividade, para aí sim afirmar plenamente a humanidade do ser humano, que hoje é Sim. negada. Então, é um humanismo radical, revolucionário, que tem como base o materialismo, o que não nega as influências existencialistas na obra do Fanon, a influência gigantesca da psicanálise, só que Exato. junto com esse existencialismo, com a psicanálise, tem uma base materialista que Uhum. coloca que a afirmação plena do humano passa por uma praxe, transformação radical das condições econômicas primeiras da inferiorização e da dominação sobre o negro. É por isso que o humanismo de Fanon não se confunde com o de Morgan Freeman, não tem nada a ver com deixemos de falar de consciência negra para falar de consciência humana. É algo muito mais complexo, Sim. radical, qualificado, avançado, que a gente inclusive precisa incorporar
para ontem. Uhum. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso, né, gente? Fanon afirmando o que eu já tinha falado pra vocês inúmeras vezes e o que, depois de alguns anos de Fanon já ter morrido, Malcolm X ter falado, né? Que não existe capitalismo sem racismo. Ou seja, a gente só vai conseguir parar de distinguir as pessoas pela cor da pele delas no dia que a gente superar o sistema, que é quem hierarquiza as pessoas pela cor da pele, pela sua origem. Então, leiam Fanon, é um autor assim gigante do nosso campo que tinha um olhar ímpar. Leiam Pele Negras, Máscaras Brancas, leiam Os Condenados da Terra e outras obras fanonianas, tá? Que são incríveis. E Fanon deu um salto adiante, né, na nossa teoria absurda. Por isso ele é tão importante até hoje. E por isso a gente tá aqui hoje celebrando com esse vídeo o aniversário dele, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você achar que alguém vai gostar desse vídeo, compartilha com essa pessoa. E se você gosta do meu trabalho e puder contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, tem o link do Apoia-se na descrição, ou você também pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!